Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Quero trazer para vocês hoje mais um capítulo desta nossa série, deste nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. E nós queremos trazer hoje, no dia 6 de fevereiro, os capítulos 33 a 36 de Jó. Vamos juntos? Muito bem. Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. Seguimos com a sessão de fala de Eliú. O capítulo 33 começa diferente. Eliú diz que também foi formado do barro como Jó e que ele não precisa temê-lo, visto que sua mão não pesará contra ele. Eliú diz que Deus procura pretextos contra ele e considera que Eliú, é seu inimigo e não Jó. Eliú afirma que Deus é infinitamente maior que o ser humano e que Deus presta conta sim e que fala ao ser humano, mas que ele não presta atenção. Eliú pede para Jó ficar calado, pois ele explicará como que Deus lhe restitui a justiça. Este é o capítulo 33. Capítulo 34. Eliú passa a falar que Deus não perverte o direito como Jó menciona. Deus apenas retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Deus também arrasa os poderosos e os castiga como se fossem ímpios. Eliú repreende Jó e diz que ele falou sem conhecimento. E nas palavras dele não haviam sabedoria. Ao pecado de Jó, acrescentou-se rebelião. Chegamos então ao capítulo 35, onde Eliú passa a questionar algumas perguntas proferidas por Jó. Você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Que proveito tenho se eu não pecar? Então Eliú responde na sequência a este questionamento que Jó havia feito. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por fim, Eliú diz a Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. E finalmente chegamos ao capítulo 36, o último capítulo desta primeira parte do breve resumo. Eliú inicia o capítulo 36 dizendo que suas palavras não são falsas e que é senhor do assunto. Ele diz que Deus é grande e não despreza ninguém, que ele não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. No entanto, muitas vezes o aflito não terá alívio conforme idealiza e deseja, pois Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Eliú diz a Jó que Deus procura tirá-lo da angústia, mas que ele sente tanta ira que corre risco de desvio. Eliú também afirma que Deus é grande e não o podemos compreender, visto que o número dos seus anos não podem ser calculados. Esta primeira parte do estudo de hoje, breve resumo dos capítulos 33, 34, 35 e 36. Passamos então para a segunda parte, questões e dúvidas que podem surgir. Lembrando que você também pode ter suas dúvidas resolvidas. Basta colocar aí nos comentários ou enviar no privado. Normalmente temos trazido 10 questões e hoje não é diferente. Vamos a mais 10. Primeira questão. Eliú diz que sua mão não pesará contra Jó e que, na realidade, Deus não está contra Jó, e sim contra ele, Eliú. Seria Eliú uma espécie de advogado de Jó? Não sabemos exatamente, até porque o livro de Jó é um livro onde o tempo que se passa é muito antigo. Provavelmente sequer havia essa possibilidade de defesa, né, nas condições ou nas relações entre os seres humanos. Por outro lado, Eliú
ele não vai defender Jó diante de Deus, mas ele vai defender Jó diante dos seus amigos, que tem aquela teologia fraca, do tipo bateu, levou, pecou, sofre as consequências imediatamente. E quando na realidade a gente percebe que nem sempre é assim no nosso mundo e na nossa vida. Portanto, Eliú, ele vai ter um posicionamento meio dúbio, porque por vezes ele vai até acusar Jó, mas muitas vezes suas palavras, como ele mesmo diz, não vão pesar contra Jó. Questão 2. Eliú diz que Deus presta contas ao ser humano, mas que o ser humano não presta atenção. De que maneira Deus presta contas ao ser humano? Meio esquisito isso, né? Seria Deus um prestador de contas? Estaria Deus, mesmo sem necessitar, prestando contas aos seres humanos? Talvez o que Eliú está dizendo aqui é que, ao contrário do que Jó pensa, Deus não nos deixa, né, como se diz no jargão, ao Deus dará. Nós não estamos aqui ao Deus dará. Nós estamos, pelo contrário, de fato, atuando e vivendo conforme a graça de Deus, conforme o que Deus nos determina. E Deus, ele volta e meia está se manifestando, mas muitas vezes nós não percebemos porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós estamos muito focados nos nossos próprios problemas. Então, não é que Deus presta contas ao ser humano do tipo, isso aconteceu por causa disso aqui, então, não. Mas que Deus não se ausenta da vida humana. Questão 3. Eliú disse que sua mão não pesaria contra Jó, mas o repreende no capítulo 34. Qual a diferença de Eliú para os outros amigos de Jó? Basicamente, os outros amigos de Jó, eles vão sempre acusar Jó, colocar Jó como um ímpio. Eliú não faz isso. Apesar de Eliú dizer para Jó, você também não é esse homem justo como você pensa. Mas Eliú não vai colocar Jó como um ímpio. E vai falar para ele que o sofrimento tem o seu propósito. Questão 4. Segundo Eliú, aos pecados de Jó pode ser acrescentada a rebelião. Podemos considerar então que Jó não era tão íntegro quanto se pensava? É mais ou menos nesse caminho que Eliú quer fazer com que Jó reflita. Jó podia ser um homem temente a Deus, podia ser um homem que andava com Deus, mas ele não era perfeito. E por isso ele se rebelou. Ele não suportou o tamanho sofrimento e ele queria uma resposta de Deus. Por que eu estou sofrendo? Pelo que eu estou pagando? Porque, se nós analisarmos bem, a teologia dos amigos de Jó não era uma teologia muito diferente da que Jó tinha. Por isso Jó tem questionamentos. No início ele não tem, no início ele se comporta muito bem, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas depois a gente vai perceber que não é bem assim. Por isso que percebemos que a diferença entre Eliú e os amigos de Jó está exatamente em demonstrar que, na verdade, Jó estava sofrendo não necessariamente por pecados que ele havia cometido diretamente, mas que Jó não era tão íntegro quanto ele pensava, por isso ele se rebelou. Questão 5. Deus sempre retribui ao homem segundo as suas obras e sempre paga a cada um conforme os seus caminhos? Será que podemos concordar com isso? Nós percebemos que muitas vezes isso de fato acontece, mas nem sempre nesta vida e neste mundo. Por isso, nós podemos concordar com Eliú quando for chegar o tempo do julgamento, para o porvir. Para esta vida e para este mundo, nem sempre. Questão 6.
Porque a iniquidade ou a justiça do homem não podem afetar Deus e apenas afetam outros seres humanos. Percebemos que muitas vezes o ser humano ele vai se julgar além do que ele é. O ser humano vai pensar, se eu fizer algo de bom, Deus vai precisar me honrar, porque olha só o que eu estou fazendo. E se ele fizer algo de ruim, instantaneamente Deus vai me castigar. Mas esperem aí. Como diz aquele para-choque de caminhão, né? Nós, sem Deus, não somos nada. Deus sem a gente continua sendo Deus. Portanto, a iniquidade do homem ou a justiça do homem não vai afetar a Deus, vai afetar outros seres humanos. Significa que Deus não está nem aí, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque não vai afetar Ele mesmo? Não, não é isso. A questão é que Deus se alegra quando a gente faz o bem. Deus não gosta quando a gente faz o mal. Mas isso não vai mudar quem Deus é. Vai mudar os seres humanos que estão ao nosso redor. Questão 7. Jó, volta e meia, menciona que não vê a Deus e que não tem sua resposta. Contra isso, Eliú diz que mesmo que Jó não veja Deus, Deus conhece sua causa e que ele deve esperar em Deus. Será que em momentos de aflição não temos a mesma percepção de Jó e deixamos de esperar em Deus? Esse é o desafio da fé. Volta e meia nós iremos nos perceber sozinhos. Volta e meia teremos a sensação de que estamos desamparados. Volta e meia nós iremos pensar, onde está Deus? Por quê? Porque estamos sofrendo e aparentemente não temos resposta. Estamos sofrendo e parece que a ajuda nunca vem. E parece que sempre, claro, o sofrimento ele vai nos dar a sensação de um prolongamento de tempo. Porque pense, quando as coisas estão bem, não parece que o tempo voa? Você nem percebe, o dia acaba, uma semana acaba, as férias acabam, aquela viagem. Agora vai sofrer para você ver. Minutos são eras. E aí é uma sensação que Jó teve de que ele estava abandonado por Deus, que não tinha resposta de Deus. É a mesma sensação de Jó nós temos. E nós temos que ter cuidado de pensar que essa sensação, esse sentimento é real. Não, porque Deus não nos desampara. É uma mera sensação. Questão 8. Por que Eliú diz que é senhor do assunto ao explicar o problema do sofrimento a Jó? Quem seria Eliú? É uma dúvida que nós não temos resposta. O que podemos perceber é que Eliú ele tem uma teologia diferente, uma reflexão diferente dos outros amigos. E ele parece falar de Deus de uma forma muito mais embasada do que eles. Questão 9. Eliú diz que Deus livra o aflito por meio de sua aflição e pelo seu sofrimento lhe abre o ouvido. Até que ponto podemos considerar este propósito para o sofrimento em nossa vida? Estimado irmão, estimada irmã, aqui talvez seja o maior aprendizado que podemos ter no livro de Jó. E eu vou repetir a frase de Eliú. Ele disse: o aflito por meio de sua aflição e pelo seu sofrimento, Deus lhe abre o ouvido. Então, Deus livra o aflito por meio de sua aflição? Como assim? Pelo seu sofrimento lhe abre o ouvido? E aí tem aquela famosa frase do apologeta C.S. Lewis, que disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Rapaz, se nós vivemos a vida bem, tudo vai bem, não temos problema, não temos dificuldades, a gente até vai lembrar de Deus, mas assim, lá longe, e a gente agradece,
graças a Deus. E fica assim. Experimenta sofrer. Passar por um sofrimento realmente pesado. Seja no corpo, seja emocional, seja espiritual. Não vai ter nada que lhe dê alívio, a não ser Deus. E é por isso que em momentos de sofrimento nós podemos perceber quem nós somos, fracos, falhos, repletos de erros e dependentes de Deus. E nestes momentos é que, de fato, crer vai fazer toda a diferença. E isso até está comprovado cientificamente. Uma pessoa que pega câncer e não crê tem um comportamento muito diferente de alguém que crê. Alguém que crê tem esperança. Alguém que crê e que crê, mesmo que essa fé tenha as suas falhas, né? Não é que quem crê mesmo, de verdade, que tem uma fé grande. Eu não estou falando disso. Porque a nossa fé ela é repleta de altos e baixos. Mas nós percebemos que do sofrimento Deus nos chama. Ei, você aí, você precisa de mim. Eu estou aqui. Você esqueceu? Pois bem, agora você não esquece mais. E assim nós percebemos como o sofrimento pode ter um propósito. Questão 10. Eliú diz que Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Seria pecado tentarmos compreender a Deus? Teríamos proveito em tentar compreender a Deus? É certo que queremos, óbvio, quem não quer compreender a Deus? Mas como que um ser minúsculo como nós pode compreender um ser tão grandioso e em que as palavras não podem defini-lo? Nós não conseguimos compreender a Deus. Por isso é inútil tentarmos fazê-lo. Jó queria compreender a Deus e esse foi um dos erros de Jó. No nosso sofrimento, queremos compreender o nosso sofrimento. Queremos saber onde está Deus. E isso é um equívoco. Mas nós temos um grande privilégio, pois pela palavra o próprio Deus se manifesta a nós. Por isso fazer este estudo que nós estamos fazendo é tão abençoado, é tão maravilhoso. Por isso que eu tenho recebido grandes e belos retornos de quem está acompanhando o nosso projeto, porque, olha, a palavra de Deus faz toda a diferença em nossa vida. Se nós não conseguimos compreender a Deus integralmente, o pouco que nós conseguimos compreender é pela palavra. E esse pouco, para nós, já é muito. Passando então para o último ponto, os aspectos teológicos. Na sessão de hoje, temos acesso maior à exposição de Eliú, o amigo mais jovem que esperou todos os outros falarem primeiro. A grande questão é, o que diferencia a teologia de Eliú para a teologia de Elifaz, Bildade, Zofar? Basicamente, a diferença está na explicação e propósito para o sofrimento. Pois enquanto os amigos mais velhos criticam Jó e dizem que ele sofre por estar sendo punido por Deus, por ele ser um ímpio, Eliú vai dizer que Jó sofre não por mera punição e castigo, mas porque por meio do sofrimento ele poderá aprender e até se apegar mais a Deus. Eliú diz que embora Deus não deva qualquer satisfação ao homem, mesmo assim ele se propõe a falar com o homem, e muitas vezes ele assim o faz através do sofrimento. Eliú refutou também algumas queixas de Jó e argumentou que ninguém é absolutamente inocente diante de Deus e que a graça divina é razão para qualquer criatura continuar existindo. Eliú argumentou que Deus é tão elevado que não pode ser atingido com qualquer coisa boa ou má,
feita por suas criaturas. Por isso, de nada adianta ao ser humano, em termos de justificação, ficar pesando o que faz ou deixa de fazer, pois isso não afeta a Deus. Nossas ações são importantes, sim, mas porque afetam outras pessoas e não a Deus. E então, Eliú destacou o bom propósito de Deus no sofrimento e aconselhou Jó a aceitar de bom grado a disciplina de Deus e confiar no livramento de sua aflição. Mas Eliú, assim como os outros amigos de Jó, não deixou de sugerir que o sofrimento de Jó tinha a ver com o pecado e aplicou alguns exemplos que, embora fossem verdadeiros na observação geral do mundo, não se aplicavam à situação específica de Jó. Em sua teologia, Eliú expressou muitos princípios bíblicos válidos, mas ele também não tinha conhecimento dos desígnios secretos de Deus para Jó. Muito bem, este é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé em Cristo Jesus. Continue seguindo este nosso projeto. E amanhã teremos mais 3 capítulos do livro de Jó, Jó 37 até 39. Faltam apenas 2 dias para concluirmos o livro de Jó. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia e até o nosso próximo vídeo.